Boa tarde, minha Angola, meu país, minha pátria. Já estamos presentes 17 de agosto de 2026. É o Ecos já a começar, já estamos em sua casa para o habitual convívio informativo. As histórias são contadas em notícia. Nós fazemos questão de participar do seu projeto, de fazer parte deste assunto que o inquieta e intermediarmos para que seja resolvido. É segunda-feira, início da semana. Espero que, nesta altura em que estamos a começar o Eco, já está a arrumar os papéis, regressar a casa, porque foi cumprida mais uma jornada de trabalho. É a contribuição nossa, todos os dias, segunda a sexta-feira, para aqueles que estão em regime de turno, outros que, não importa sábado e domingo, também trabalham. Aí vai o nosso candando, o nosso forte abraço. Ora, vamos começar pela província do Cunene. Um convívio entre agentes da Polícia Nacional, depois surgiu um desentendimento e, no final, a morte de um dos agentes. É uma história para acompanhar. Aqui também no Ecos, vamos falar de caso de homicídio. O marido que terá morto a esposa à facada, minutos depois cometeu suicídio. E a história feliz das gêmeas na província do Zaire, na cidade de Mbanza Congo. Mostramos uma história em que duas menores estavam a ser supostamente maltratadas pelo pai e pela madrasta, em que a história da primeira reportagem narrava que as menores, a madrasta não trocava a roupa delas, não dava comida, se dava, as colocava no lixo, e agora foram acolhidas pelo Centro Jorge Zulianello, na cidade de Mbanza Congo. O governador provincial, Adriano Mendes de Carvalho, foi visitar as menores. Você vai ter a história toda aqui no Ecos e Factos. Estamos a começar agora. Não perca, é assim que nós participamos da sua vida. Antes, vamos ver o trânsito, mas primeiro acompanhe como nós começamos. Vamos daqui a pouco fazer a leitura de uma nota em relação àquilo que tem acontecido, porque a TPA vai lançar-se um desafio, as grandes reportagens, as grandes pautas, daqui a pouco, porque eu terei aqui o telemóvel da produção para fazer a leitura efetivamente de como este assunto. Vamos ao trânsito, depois darmos então a ver como é que a TPA está a projetar e participar destas grandes reportagens que vão começar a ser exibidas às quartas-feiras, logo a seguir ao telejornal. Mas, por enquanto, vamos ver como é que está a dinâmica rodoviária. Estamos aqui na Diolinda Rodrigues, a conhecida estátua do motorista, onde a circulação nos dois sentidos está, de facto, a ser feita com normalidade, sem constrangimentos. Há aqui esta entrada que é feita, violando todos os pressupostos normativos do Código de Estrada e colocando em risco outros utentes da via pública, sobretudo quem estiver a sair do 1º de Maio em direção a Viana. Professor Júlio Quental, por favor. Boa tarde, professor Júlio Quental. Meu caro Calomba. Professor Júlio Quental está bem disposto? Estou bem disposto. Eu faço questão de, quando saio de casa, portanto, desligo-me de qualquer problema que possa influenciar o meu estado psicoemocional, porque temos que tratar as pessoas não transportando tristezas. Cordialidade. Com cordialidade. Professor Júlio Quental já comprou o seu martelinho, o seu martelozinho? Olha, eu tenho lá um martelozinho. Sabe da história do martelo? Quer saber? Quero sim. Um sussurro. A história do martelo é que há uns acidentes que estão a acontecer para não ficar encarcerado, então parte o vidro logo. Pois, olha, se quer que eu já diga... ouviu essa história? Já ouvi, já foi abordado. As pessoas dizem que não sabíamos que os autocarros públicos têm que ter. Os autocarros têm que ter lá o martelozinho. Sim, senhora. E agora, sempre que tiver a fazer viagem, põe na mala, na bagagem de mão, um martelozinho. A história do martelo, e vamos partilhar consigo. Professor Júlio Quental, como é que está aqui o trânsito a ser feito nos dois sentidos? Professor, esta entrada que é feita, pronto, primeiro já viola aquilo que está estabelecido no Código de Estrada, depois
senão pode ser o primeiro fator, pode provocar um acidente. Correto. E aí, pode ser em morte. colhido. Bem dito. Mas, Calombo, antes de responder a sua questão, permita-me parabenizar, certo? A instituição ou o ente que colocou estas marcas aqui. Sabe por quê? Porque há até bem pouco tempo, não sei quem foi a pessoa que teve a ideia brilhante, o gênio, que tinha colocado, e em algumas vias ainda existe, esta linha aqui... Amarela. Não fazia sentido. Mas foi repintado aqui? Foi repintado. Ok. Foi repintado, porque também era amarela. Portanto, as linhas que delimitam vias de trânsito, de acordo com o decreto presidencial 209/17 de 25 de setembro, que aprova o regulamento sobre sinalização, certo? Estas marcas devem ser de cor brancas. As amarelas também estão tipificadas, certo? São aquelas que aparecem para regular, portanto, ou proibir as manobras de paragem e ou estacionamento, certo? E outras, como por exemplo esta, listas amarelas alternadas com as pretas, que são para sinalizar obstáculos contíguos à faixa de rodagem. Sr. Júlio Quental, os mototaxistas têm um código diferente? Não. O código de estrada é uno e inseparável. É transversal para todos os utentes da via pública. Faço essa questão porque temos estado a notar muitos flagrantes violando aquilo que, de facto, deve ser o cumprimento obrigatório de todos os utentes da via pública. Sim, senhora. Os motociclistas, ou melhor, fazem parte dos utentes da via pública. Vamos ver se isso vai cumprir. Está aí a fazer o retorno. Não vai. O Calombo já não vai. Vai pisar a linha contínua. Sim, mesmo. vai. Ele coloca-se a jeito ali. Vai fazer agora. Vai fazer a entrada. Olha, se este condutor não afrouxa... Não, eles são colhidos. São colhidos. E depois temos 2 mortes aí. E que, vão constar da estatística. Nem o passageiro que está consegue a pagar... adverti-lo. Olha, mais um, professor Júlio Quental. E agora já são 3. 3, não é? 2 motociclos, 1 triciclo e 1 automóvel. Agora, a questão que não se quer calar é, repare, eles fazem essa transgressão mesmo de frente à estátua em homenagem ao motorista. Fazem a menos de 100 metros, porque está aqui o Comando Provincial da Polícia. Ora, se as câmaras são do CISPA, o que implica dizer que são tuteladas pelo Ministério do Interior, pela Polícia, se há, olha aqui, há constatação dessa violação, o que falta para colocar aqui um agente para sancionar ou, no mínimo, inibir? Olha como é que este entrou. Derrompante. Calombo, nós somos muito reativos. O dia que ocorrer aqui um acidente trágico, aí sim, vamos para casa. Nós primeiro esperamos que a casa pegue fogo, depois é que vamos instalar o sistema contra para extinção de incêndios. Vamos então mostrar outra via, outra artéria da cidade de Luanda, outro percurso, outra travessa. Assim está o traçado rodoviário. Quem é o especialista do CISP hoje? Quem é que está no comando do Centro Integrado de Segurança Pública? Estamos no 1º de Maio, professor Júlio Quental. 1º de Maio, sim, zona icónica, histórica da nossa cidade capital. Professor Júlio Quental, também aqui o verde vai dando o ar da sua graça e as marcas no pavimento. Vamos deixar o 1º de Maio para darmos a ver um outro ponto da nossa cidade capital, onde há muito boa gente a deixar a chamada Baixa de Luanda, onde estão concentradas várias instituições públicas para regressarem aos seus aposentos, às suas casas, reencontrar a família e aí retemperar as energias para mais um dia de trabalho. Professor Júlio Quental, esta imagem, damos a ver uma imagem boa porque não há confusão. A Cônego Manuel das Neves, São Paulo, é que num passado recente nós tínhamos aqui um comércio a criar, permita-me a expressão, a desordem, que não dignificava a imagem da nossa Luanda. Calombo, o governo da província de Luanda está de parabéns porque conseguiu tornar esta zona uma zona socialmente livre e aceite, onde as pessoas circulam. Mas repara, não acabou com isto. Está a ver? Estes senhores estão aqui na faixa de rodagem a fazer o quê? Eu pergunto, qual é a utilidade efetiva Já alguém questionou que isso? Os lotadores têm? Repare que, primeiro, olha onde é que eles estão. Mesmo colocam-se na faixa de rodagem,
criam aqui uma certa Mas, Júlio balbúrdia. Quintal, não é uma fonte de renda que os jovens encontraram? Calma, assaltar a casa dos outros, ou esperar os outros de uma esquina, também pode ser uma forma de renda, mas é lícita. É que a forma de renda, a subsistência, tem que ser lícita. Aqui a questão é que eles criam aqui um alvoroço, uma balbúrdia, uma confusão. E repare, nós estamos a falar de uma situação numa lueca. Acontece mesmo até no centro do poder, na Baixa. É que nós estamos a permitir, quer dizer, nós estamos a dizer a essas pessoas que é lícito ou é lícita essa prática. O dia que o Estado entender repor a legalidade dos factos, o que é que vai acontecer? Vai haver reação, vai haver problemas, porque nós somos permissivos. Deixamos que olha aqui, este camarada imobilizou-se mesmo no meio da faixa de rodagem. Quer dizer, a via pública é uma herança dos seus ancestrais e ele pode fazer o que ele bem entende. E é esta balbúrdia que nós temos que dizer às pessoas que isto é um Estado de direito. E o princípio da legalidade deve ser observado. E quando as pessoas entendem fazer o que elas querem e todo mundo aceita, depois vai parecer que é um direito que se tem. Então, temos que ter cuidado com o permissivismo. Temos que ter muito cuidado. Obrigado, professor Júlio Quintal. Vamos deixar por enquanto ponto e vírgula ao trânsito, à circulação rodoviária. Vamos agora refletir em relação ao número de acidentes na província do Bengo. Em 6 meses, mais de 50 feridos e um número de mais de 50 mortes em 6 meses. E um número de mais de 100 feridos em 6 meses, envolvendo motociclos, entre colisões, despistes, enfim. E a polícia faz esse balanço lançando o repto, exortando os automobilistas para que tenham prudência sempre que se fizerem a estrada. A reportagem a seguir. Os dados da Polícia Nacional indicam que durante os primeiros 6 meses do ano foram registrados 115 acidentes de viação na província do Bengo. Embora se registre uma redução no número de acidentes, as autoridades continuam preocupadas com a sinistralidade rodoviária, sobretudo pelo número de vítimas resultantes das ocorrências. Em termos de acidente, houve uma diminuição de 123 casos de acidente, ao registrarmos apenas 115 acidentes. Tivemos a redução em termos de mortes, tivemos menos 17 mortos, ao registrar 51 mortos. Tivemos ainda 157 menos em termos de ferido, ao registrarmos 129 feridos. Do balanço constam 51 mortos e 129 feridos, além de 26 atropelamentos e 38 colisões envolvendo veículos e motociclos. Foram igualmente registradas 16 colisões entre motociclos, números que reforçam a preocupação das autoridades face à circulação destes meios nas principais vias da província. Não podemos admitir e muito menos dar esta oportunidade que o cidadão pegue numa motorizada de 3 rodas e vai lotando mais do normal. Estamos a falar de motorizada a levar 10, 15 pessoas ou passageiros. Nós tivemos recentemente na nossa estatística uma motorizada que transportava mais de 12 pessoas, colidiram-se e essa motorizada ou esse cidadão, parte dessa gente, foram todos a óbito. Então não podemos dar este gosto às motorizadas que continuam a transportar passageiros. Essas serão apreendidas e os seus proprietários serão responsabilizados. Perante o cenário, a Polícia Nacional reforça o apelo aos automobilistas e motociclistas para o cumprimento rigoroso das regras de trânsito como forma de reduzir os acidentes e preservar as vidas nas estradas da província. A ação que tem sido realizada pela Polícia Nacional visa efetivamente cada vez mais reduzir o número de acidentes. Não se pode permitir que em 24 anos de paz nós vamos vendo os números triplicarem de mortes nas estradas. Não é? Professor Júlio Quintal? Eu concordo consigo. Dá a impressão que as pessoas apostaram no seguinte: já que se calaram as armas,
vamos então matar de uma outra forma. Só assim eu consigo compreender. Porque repare, Calombo, as pessoas fazem-se transportar de forma perigosa, certo? Tudo bem que há carência de transporte, olha aí, há carência de transporte, mas transportar 20, 15 pessoas naquelas caleluias faz sentido? Transportar 3, 4 pessoas numa moto de 2 rodas, fazer-se transportar nos cortejos fúnebres, aí é que me aperta o coração. As pessoas perderam um ente querido, vão ao cortejo e fazem-se transportar na parte de mercadorias, todos pendurados, sem segurança alguma. A escassez de meios, doutor. Escassez de meios leva a colocar a minha vida em risco. Quer dizer, repare, já perdi o ente querido, estou num período de nojo, certo? Não é a associar-se à dor, professor Júlio Quental. Muitos indivíduos que vão ao cortejo nem entram para o cemitério. Não entram? Ficam ali fora a consumir bebidas alcoólicas e a comer. Está a ver, ô Calombo? Quer dizer, não há aquele sentimento de respeito para aquele que partiu. E há casos em que, durante o cortejo, há excessos, há acidentes e o cortejo fúnebre vai provocar novas vítimas, novos mortos. Portanto, temos que ter um pouco de responsabilidade, de consciência, dizer alto lá. Não podemos ir todos ao funeral, vão aqueles que puderem, mas de forma segura. Olha, as estradas nacionais estão a ser transformadas em palcos de morte. Repara, há dias alguém disse-me que pegamos pesado com a Macon daquele acidente. Não. Há um vídeo que está a correr de um autocarro desta operadora que, com passageiros, incendiou-se. O professor Júlio Quental não percebeu o porquê da questão do martelinho ligada ao martelo. Pois. Foi por causa deste... Exatamente isto. Pois. Agora sempre que estiver a fumigar, então pegas no martelozinho para partir os vidros que têm. Quer dizer que os 120 passageiros do autocarro, todos com o seu martelinho. Sempre que alguém quiser embarcar num dos autocarros, não qualquer empresa que faça interprovincial, primeira questão é o martelinho. Olha que o preço do martelinho acho que vai subir. Sim. Por causa da procura. Sim. É a razão da procura aumenta. Então, professor Júlio Quental, precisamos cada vez mais consciencializar que o espaço público não pode ser transformado num espaço de morte. Num palco de morte. Sim. Se nós clamamos por paz para que houvesse o calar das armas, temos que também... paz nas estradas. Paz nas estradas. É fundamental isso. Obrigado, professor Júlio Quental. Disponha, Calombo. Muito obrigado. O nosso número continua a receber? Continua a receber. Okay. E felizmente estamos a dar resposta. E outra, quero aqui parabenizar o Departamento de Contencioso Rodoviário, que tem dado resposta para aqueles casos que, de facto, este ente entende que são lícitos. Portanto, é um órgão criado pela Polícia Nacional, para a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, para dar resposta às reclamações que aqueles condutores que se sintam lesados no seu direito possam reclamar, e se houver consistência na argumentação, então este ente vai arquivar a multa e irá devolver os documentos ao utente. Portanto, disponha e invoque sempre o número 2 do artigo 148 do Decreto-Lei número 5/08 de 29 de setembro, que aprova o nosso Código da Estrada. Obrigado, professor Júlio Quental. Está na forja o projeto, o plano, a programação de grandes reportagens na nossa TPA. A grande reportagem está de volta ao seu convívio. Agora, com novo nome, outros protagonistas, mas com a mesma profundidade na abordagem. A Pauta. Todas as quartas-feiras, a seguir ao Telejornal. Estreia, dia 19 de agosto, às 21 horas. Um retrato sobre as diabetes, causas, consequências e cuidados a ter com esta enfermidade que afeta milhares de pessoas no mundo. A Pauta. A não perder esta primeira edição com a assinatura de Carla Miguel. TPA Notícias. Informação de primeira. A Pauta. De facto, será interessante acompanhar histórias. Há histórias que precisam ser contadas. Realidades que não podem passar
despercebidas e temas que exigem mais do que uma notícia. Exigem profundidade, contexto e compreensão. Na quarta-feira, a TPA estreia no canal de notícias A Pauta, um novo espaço para grandes reportagens que vai ao encontro das questões sociais que marcam o nosso cotidiano e merecem a atenção de todos. Os nossos melhores repórteres vão ao terreno, ouvir protagonistas, confrontar realidades e revelar diferentes ângulos de temas de elevado interesse público. A Pauta, grandes histórias, temas de interesse público. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, no canal de notícias da TPA, já sabe, logo a seguir ao telejornal. A Pauta. Ora, é um conteúdo que vai ser apetecível, vai ser consumido pelo caro telespectador, queria eu dizer. Agora vamos até à província do Mochico. Uma história de bradários seus. Uma história de partir o coração. Um casal que fechou as portas de uma casa, deixou um órfão, Delma Tshisek e Roque Mutava. Jovens com idades entre 21 e 24, o marido é apontado como o principal suspeito da morte da esposa facada. A seguir, este mesmo marido terá cometido suicídio. E agora? Fecha-se uma casa e há um filho que fica sem o pai e uma mãe. A reportagem a seguir. Chocou familiares e vizinhos aqui no bairro 11 de novembro, arredores da cidade de Luena, onde vivia o casal, que respondia pelos nomes de Roque Muteva e Delma Tshisek, de 24 anos e 21 anos, respectivamente. Eles eram um casal feliz, sempre brincavam, andavam juntos, conversavam. Eu nunca ouvi nada de briga entre eles. É muito triste, pai. Com esse caso que passei hoje à noite, assim está mesmo mal, pai. Não se sabe ao certo as reais motivações que levaram o esposo a empunhar a faca contra a esposa, mas testemunho familiar e de pessoas próximas aponta perturbações mentais como a origem do triste episódio. Aconteceu de repente, essa noite de hoje. Não está a lutar, não tem como. Senti uma palavra, está a dizer socorro, socorro, socorro. Depois sons vizinhos, saí do casa, vim aqui, construir esse problema. O nosso sobrinho, ou meu sobrinho, estava doente. E quando estava doente, nós chegamos ao hospital. Então os médicos diagnosticaram que tinha malária cerebral. Então, ficamos ali internados durante 2 semanas, deram alta. E quando deram alta, pronto, estávamos aqui em casa a acompanhar sempre como familiar, a responsabilizar acerca do nosso sobrinho. Então, não havia situações assim complicadas, mas não, nem briga com a família, com o irmão, com o tio, com a mulher, não havia briga. Só de surpresa, às 2 horas de madrugada, é que ligaram para mim dizendo que aqui o teu sobrinho já matou a esposa dele. A Polícia de Investigação Criminal no Mochico, que fez a remoção do corpo do jovem Roque Muteva, continua a trabalhar no sentido de apurar os factos. O que se sabe é que o casal partiu e deixou para trás um filho menor de 2 anos de idade, agora privado dos cuidados do pai e da mãe. É questão complexa. Doutor Alcântara Costa, por favor, ajude-nos a compreender. O presumível autor, até então, suicidou-se. Como é que fica este crime? A responsabilidade a quem é incumbida? Botamuto, mais velho.
Um abraço. Bem disposto? Simpático para si. Bem disposto? Bem disposto, sempre. Vamos já falar, doutor. Vamos já falar. Vamos até ao CUNEN, um convívio entre agentes da polícia. Convívio. Vamos lá para retemperar as energias, sentir um pouco a harmonia, o ambiente fora dos quartéis, das casernas. Neste convívio, passado algum tempo, desentenderam-se. E alguém sacou da arma, infelizmente, um dos agentes perdeu a vida. Mas é melhor compreender, deixa tudo que estiver a fazer para compreender essa história. Siga a reportagem na tela, onde as histórias são contadas em notícia. Um convívio de amigos que terminou em tragédia na passada quinta-feira, 13 de agosto do ano em curso. 2 amigos, por sinal efetivos da Polícia Nacional no CUNEN, que estavam a conviver num dos locais de lazer nos arredores da cidade de Undiva, se desentenderam, tendo um recorrido a uma arma de fogo e disparado mortalmente contra o outro. É complicado explicar, né? Alguém que está contigo agora e daqui a nada não está mais. Dizer que o sentimento é de muita dor, como vocês podem ver, né? Não tem explicação nenhuma, não é algo que só sentindo. Explicar não sai. Um crime que está a ser condenado pela sociedade no CUNEN, que até agora não encontra razões para justificar tal ato, tendo em conta que o acusado e o malogrado gozavam de boas relações. Ele foi muito astuto, motivos estamos a ver que não são suficientes para tirar a vida do meu irmão. Nós estamos sentindo que é uma justiça. O maior problema é que a família da pessoa que assassinou, nem sequer alguém veio aqui, tá a ver? E é complicado. A família chora a partida prematura e inexplicável do seu familiar e pede que se faça justiça. Meu primogênito, eu estive cá, deixei ele bem. Eu vivo no Namibe. Deixei meu filho saudável. O último dia que eu falei com ele foi quarta-feira. E quando falei com ele, ele me disse que estava com esse amigo. Já tem me falado desse amigo aí há 1 ano e tal, pouco tempo. Não sei o que é que houve. Esse amigo ultimamente também começou a chamar-me de mãe. Quarta-feira ainda também tratou-me de mãe. A quinta-feira eu vi que ele matou meu filho. Não sei o que será. O sociólogo João Gabriel refere que a Constituição da República consagra a vida como um valor supremo e o fundamento principal dos direitos fundamentais no país. Apesar das divergências ou que possam ter havido que motivou o ato, porque é um assunto que ainda é bastante fresco e vai exigir um estudo, mas ainda assim é de todo importante apelar à prudência, à calma nessas situações. De maneira que o desfecho dos conflitos entre amigos, entre companheiros ou colegas de trabalho seja sempre favorável à proteção da vida. Já o jurista Nascimento Lufuane salienta que, de acordo com o Código Penal vigente no país, caso seja provado que o acusado agiu de forma premeditada, poderá incorrer numa pena que vai a mais de 20 anos de prisão. Trata-se de um funcionário, um servidor público, um funcionário da polícia. Então, um enquadramento jurídico prescreve-se neste articulado. Então, a sua moldura penal vai depender da instrução e atendendo o princípio de que o juiz vai julgando de acordo com a sua consciência e a lei. Partindo desse princípio, a moldura penal prevista nesse artigo 150 do Código Penal vai de 20 a 25 anos de prisão. Dados obtidos indicam que o suposto autor já se encontra detido para os trâmites legais. O corpo da vítima será trasladado para a província do Namibe, onde será sepultado. Não. Até então, amigos, né? Mas amigo não procede o que fez. O amigo não tira a vida do outro. O canto está a tirar partido, quero comentar. Eu não estou a comentar. Estou a refletir apenas. Doutor Nkanga Gomes, por favor.
Boa tarde. Boa tarde, Cândido. Deixou o mais velho entrar primeiro? Olha, os mais velhos devem entrar sempre primeiro, porque são os mais velhos que resolvem os problemas da família. É? Sim, e não como os jovens fazem, né? Então o mais velho tinha de entrar primeiro. Então, estas histórias que nós ouvimos aí nos bairros, que quando o jovem tem dinheiro, os mais velhos têm que aguardar por ele, quando ele entra por quintal, os mais velhos têm que se pôr em pé. É disfunção cultural. Não pode? Não, é disfunção cultural e é fragilidade da própria família que admite isso. Nós temos um padrão cultural que é muito bom, este valor de o mais velho assumir o papel, não tem em causa o status económico ou financeiro. Não tem nada. Não, mas a cronologia e a idade em África tem esta relevância, esse valor social cultural. Ok. Mais velho é isto? Aqui temos que aplicar o critério da relatividade. Ok. É onde é que o mais velho tem que chegar primeiro, que assuntos é que o mais velho tem que resolver primeiro. Okay. Porque isto tudo mas também o mais velho pode delegar. Isto, claramente. Por isso que estou a dizer aqui, aplicar a questão da relatividade. Okay. Não é tacitamente porque o mais velho é que tem que ir primeiro. Porque há situações em que o mais jovem, pela robustez física e pela capacidade rápida da sua motricidade, pensamento rápido, vai primeiro porque está a defender o mais velho. Se acontecer alguma coisa, ele recua para defender o mais velho. Por isto, depende dos contextos. Está bem. Deixa-me aproveitar, já que temos esses dois casos, vamos já falar. Há um senhor, Ivan Pedro, é apreciador dos dois senhores que estão aqui. Permita-me dizer os dois senhores exímios que mergulham as histórias. Ivan Pedro, ele é frentista de uma das bombas na nossa cidade de Luanda, mandou um abraço efusivo. E o Fernando Domingos e a senhora Bibiana Jerônimo acompanham Ecos e mandaram este abraço aos senhores. Bem recolhidos os abraços, apertados. Sim, obrigado. Eu vou começar pelo Dr. Alcântara Costa e depois vou passar pelo Dr. Nkanga Gomes. Há aqui uma questão complexa. É suspeito tirar a vida à esposa, à facada, de acordo com a peça, e minutos depois suicidou-se. Como é que fica a responsabilidade criminal do Dr. Alcântara Costa? Calome. Quem é que vai ser responsabilizado? A dogmática do direito penal defende que a responsabilidade penal é individual, é pessoal e intransmissível, salvo naquelas questões que recaem para o âmbito civil. Como deve compreender, se o ator ou o concomitante do crime acabou por suicidar-se, é porque ali há de imediato a extinção desta medida penal contra ele. Vamos compreender melhor, doutor, não perca o seu fio raciocínio. Essa extinção acabou o crime? Acabou. Pensa bem comigo, Calombo. Se estivesse-se mantido vivo, pela maneira brutal como assassina a mulher, o direito penal também diz que é preciso que se estude o comportamento do indivíduo que pratica o crime naquele modus operandi, que significa que, recolhendo até a informação que os vizinhos, os parentes mais próximos, parentes mais contíguos disseram que já andava doente, o direito penal ali também vem dizer: vamos fazer exame de perícia psicológica para ver se o indivíduo tem alguma anomalia psíquica. Se tiver anomalia psíquica apurada por via de exames de perícia psiquiátrica realizados por peritos de prestígio nos laboratórios da criminalística, ao se confirmar por via de um laudo clínico pericial que o indivíduo está com anomalia psíquica, o direito penal recolhe-se no incípio do artigo 101 e seguintes e diz que temos que internar este indivíduo para que tome tratamento, para ser tratado no hospital, porque interpreta-se que a motivação para a prática deste crime foi por força dessa doença mental. Quer dizer que ele ali perdeu o discernimento, perdeu a capacidade de se determinar, perdeu a capacidade de saber distinguir o bem e o mal e acabou por praticar este ato gravíssimo. Em resumo, se tivesse vivido, como já há
exames, porque veio do hospital, porque tinha problemas de doença, tínhamos que mandá-lo para o hospital psiquiátrico para se tratar. Mas como acabou de suicidar-se, a pena termina. Não há responsabilidade penal para ninguém. Doutor Nkanga Gomes, como é que se pode dar resposta sociológica a casos desta natureza em que o marido, depois de cometer um homicídio, acaba por suicidar-se, mas uma pessoa que não está bem de cabeça, vamos assim admitir, supostamente, comete homicídio? Não se pode aqui presumir que terá fugido da responsabilidade? Olha, é muito complexo analisar neste prisma, mas aqui do ponto de vista sociológico, como é que nós podemos enquadrar isso? Ele mata a esposa. Aqui provavelmente houve aqui conflitos psicológicos e emocionais, não é? E também alguns antecedentes hipotéticos na relação conjugal com a esposa. Poderia ser que a questão de ciúmes, o indivíduo poderia ter aqui alguma relação conflituosa na relação de confiança com a esposa, em que a relação da qualidade do casamento, toda a relação conjugal é beliscada por alguma conduta menos correta, a falta de capacidade do diálogo. O indivíduo vai criando imagens psicológicas e vai se enchendo, vai inflamando no interior. Por isso que é perigoso quando nós falamos que numa relação conjugal deve haver diálogo. Quando não há diálogo, o indivíduo tira a sua suspeição e depois vai perdendo aquilo que é a capacidade da racionalidade, aquilo que é o controle, vai lutando com o seu eu, vai criando imaginações, até que ele chega no ponto, basta ter uma situação, desbloqueia logo para a violência verbal e psicológica, fruto de elementos anteriores, então chega até este nível de perder a capacidade racional e pegar num objeto contundente ou fisicamente até tirar a vida da esposa. Para dizer que o ser humano é frágil, mas essa fragilidade também, em algumas circunstâncias, ela é premeditada. Por isso é que há seres humanos que não têm a capacidade de gerir uma relação conjugal, suspeitam uma traição, e os homens é que são muito frágeis nesse aspecto, é preciso que se faça alguma campanha. E eu não sei, porque o homem mata quando há questões, não todos, é óbvio, mas há um desequilíbrio muito frágil na questão emocional. Porque o homem não aceita a traição. E na cabeça dele não entra traição, é uma análise hipotética. Mas é preciso chamar o homem aqui à razão, que você não tem garantias de nada, de uma relação absoluta. Porque a responsabilidade conjugal é de ambos, é do marido e é da esposa, que tem esse compromisso matrimonial que deve honrar na morte, na saúde, na riqueza e na pobreza. Quando se vai quebrando este elo e a falta da qualificação da vida humana, então chega-se até este nível de matar a mulher. Que é lamentável. E é lamentável. Doutora Nkanga Gomes, já ligando os factos, vamos até a província do Cunene, como é que podemos, até então amigos, vamos assim dizer, até então amigos, eu Capé Sanar, partilhavam convívios e num destes sacou da arma, desentenderam-se e matou o suposto amigo, né? Olha, essa questão de amigo é preciso os angolanos refletirem muito bem, não é? Quem é amigo, qual é o grau da intensidade da amizade e qual é a relação contratual, entre aspas, da relação amigável e o que é que um quer do outro. Porque o ser humano é um ser social e sociável. A partir do momento que eu decido desenvolver uma relação de amizade, partilhar a minha vida, porque eu percebi que você é alguém que me garante, temos elementos semelhantes, onde eu me identifico e vice-versa, essa coisa toda. Mas os factos nos mostram o contrário. Por isso é que os angolanos devem ficar atentos, mulheres e homens, da relação da amizade no contexto atual. Como é que se pode analisar a amizade? É interesse econômico, é material, é afetivo. Eu sou verdadeiramente seu amigo, é uma relação circunstancial. Tenho afeto por ti, é uma relação ocasional. É preciso nós termos cuidado com essas variáveis todas para auferirmos se efetivamente você é meu amigo ou só uso a palavra amigo como é um substantivo, não é?
para qualificar. Ou um amigo de ocasião. Ou um amigo de ocasião. Então, aqui, hipoteticamente, para mim, não havia relação de amizade. E é preciso nós ficarmos atentos para cada um salvaguardar a sua vida, porque o ser humano está cada vez mais perigoso. De que forma? Honrar os amigos, a questão da ética, da moral, da tolerância, porque o amigo sabe quando é que o outro amigo está triste. O amigo sabe a conduta do outro amigo. Entretanto, nós não temos a capacidade nem do A nem do B, simbolicamente, controlar sempre até onde vai os níveis de violência desta pessoa. Logo é preciso nós aqui analisarmos o que é que aconteceu, se é questão de mulher, porque os homens também brigam por mulheres, não é? Algo que também é complicado. Pode ter uma namorada envolvida, que um passou por trás, usa essa linguagem, porque há esse desvio de conduta. E nós não podemos ignorar, isso é um facto social. Esta promiscuidade, não é? Deve ser analisada com essa transparência. Nesta relação pode haver um suposto louco, afetivo, que ama, morre de amor e de paixão a uma mulher que não tem relação com ela, é só uma relação ocasional. E o amigo também tem relação com essa pessoa. Menos ele espera, começa a inflamar, vai chorar por dentro, basta ter um choque, ele pega um objeto, desenha com dolo e mata mais especificamente. Se aprofundar a relação dos dois... Há outras questões. Sim, exatamente. Doutor Alcântara Costa, começa a se tornar cada vez mais preocupante. A sociedade clama nesta perspectiva, pelo menos os casos que nós mostramos aqui no Eco de Factos, em que há envolvimento de alguns agentes dos órgãos de defesa e segurança e depois que sacam da arma num convívio. Está tão fácil de se andar com uma arma e depois efetuar disparos que terminam em morte, doutor? Colombo, às vezes dizem-nos que somos generalistas demais. Como é que você quer que não sejamos generalistas quando há alguém que entrou numa academia? O agente da polícia vem da academia onde tem cultura militar e honra defender o cidadão e defender por via da solidariedade profissional o seu colega de profissão. E isto não tem estado a acontecer. Por isso que aqui temos sempre estado a apelar a comandatura da nossa Polícia Nacional para que se repense a questão da atribuição das armas de fogo. A arma de fogo na nossa posse e a farda no nosso corpo traz-nos um sentimento de superioridade. Portanto, aqueles indivíduos que não têm a capacidade para andarem com as armas de fogo, temos que retirar estas armas e que esses indivíduos andem apenas com os passes. Não vai constituir um perigo para o agente? Não é. O perigo é este. O perigo é este. Permita-me o termo, de matarem-se entre si. Isto é um perigo enorme. Cá fora, o cidadão comum haverá mesmo de ter um medo extensivo, uma fobia profunda, a partir do momento em que vê um agente de polícia com arma de fogo. E não é esse o ambiente que queremos aqui trazer na República de Angola. O cidadão ter medo ou fobia do agente da polícia que está armado. Vamos aqui à Namíbia, Colombo. Para encontrar a arma de fogo é praticamente impossível. O agente não usa armas de fogo. São realidades diferentes, doutor? Não quero pensar que são situações diferentes, porque e a questão ligada à criminalidade? É aqui onde temos também nossos relatórios que estão bem claros que a criminalidade está controlada. Então, se a criminalidade está controlada, temos os nossos patrulheiros que estão sempre a combater a criminalidade, que têm que obrigatoriamente andar armados. Porque estes, nas suas atividades ostensivas de prevenção à criminalidade, muitas vezes recebem chamados e penetram em bairros críticos onde há manchas criminais bastante extensivas. Estes devem andar com armas de fogo. E as armas de fogo devem ser encontradas nas esquadras no dia do serviço. Senão, esta jogatina do tirocínio policial pobre, infantil, não vai acabar nessa República de Angola. Por isto, estamos a lançar apelo. Temos que rever esta questão, esta política da atribuição de armas de fogo aos nossos agentes, porque primeiro temos que começar agora
se calhar de 6 em 6 meses, fazer exames psicotécnicos de fórum psicológico para sabermos quem é o nosso agente que tem infusos de doenças imprevisíveis, diabetes, hipertensões, que podem, de certa forma, provocar alguma desconcertação, algum desequilíbrio na maneira como o agente pensa. Este indivíduo não pode ter arma de fogo. É preciso recuar para o sítio onde o agente vive. A Polícia Nacional, a Comandatura tem que fazer isto. Recuar para o sítio onde o agente da polícia que atribuímos arma de fogo, no sítio onde ela vive, para irmos surdinamente ouvir da população, ser um indivíduo arrogante que ameaça os outros e imediatamente retirar a arma de fogo. Veja lá, desculpa lá, uma parvice sem explicação, uma morte fútil, que vai criar aqui uma extensão de traumas à família que sempre o nosso agente de polícia defunto apoiou, e ele continuará vivo. Embora aqui vai ter uma pena daquelas muito pesada mesmo, das penas que vão dos 20 aos 25, até aqui era bom que fôssemos apelar ao Ministério Público da Procuradoria Militar, porque a lei penal militar é pesada, para tomar aquelas medidas que estendem a pena até os 35 anos, porque a agente da polícia devia proteger o companheiro, estudou, está proibido a disparar, permita-me à toa, por isto a pena deve mesmo pesar exemplarmente. Obrigado. Agora vamos até a província do Zaire, a cidade património de Mbanza Congo, a cidade milenar, onde podemos encontrar a Elancu e Nkulumbimbi. Mostramos há uma semana uma história a envolver o pai e a madrasta, que supostamente estariam a maltratar 2 menores, 2 gêmeas. É que essa história começa a ter agora uma outra página, uma outra realidade. Apelamos aqui à sensibilidade do governador, que de imediato foi visitar as gêmeas e garante continuar a acompanhar estas 2 crianças que vão ter um futuro brilhante. A reportagem a seguir é na voz do nosso companheiro Lopes. A seguir. A TPA divulgou. Angola viu e ouviu. O caso mexeu com a sensibilidade das pessoas. 2 irmãs gêmeas maltratadas pelo pai e pela madrasta. O palco foi o bairro 11 de Novembro, na província do Zaire. O caso comoveu a sociedade, gerou revolta. As autoridades prontamente reagiram. Agora, a realidade é bem diferente. Estão no Centro de Acolhimento e Formação Profissional Frei Giorgio Zulianello, em Mbanza Congo. O aspecto físico das gêmeas Nsimba Nzuzi mudou radicalmente. Nesse momento, as meninas encontram-se mais calmas na questão emocional e psicológica devido ao acompanhamento que têm tido com a psicóloga e os educadores que cá se encontram. O estado que recebemos das meninas foram péssimas, mas contrapartida conseguimos, ou estamos a conseguir atenuar algumas situações que elas vieram apresentando quando vieram para o centro de acolhimento. O sorriso foi devolvido, os maus tratos já fazem parte do passado. Aqui, as irmãs gêmeas de 8 anos de idade recebem proteção, carinho e acompanhamento e frequentam atividades educativas e de socialização. Sabemos que as crianças, onde encontram outra criança, o envolvimento é muito rápido. Então, acho que está a ser fácil para elas. O governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, levou a atitude da denúncia, reafirmou o trabalho das autoridades locais, condenou os maus tratos de que as crianças foram vítimas e reafirmou o compromisso do governo provincial com a sua proteção. As meninas estavam com uma tia, o pai decidiu ir buscar as meninas, pai biológico, e logicamente que atirou as meninas num buraco, onde elas passavam o dia e à noite vinham e nunca eram cuidadas. Vamos ver o que é que tem, mandar fazer as análises. O governante informou na ocasião que trabalhos estão em curso para conferir maior autonomia ao centro, que tem feito um bom trabalho social. Conseguimos preparar o estatuto orgânico para ver já se esta instituição começa a ter o seu próprio, começa a ser uma unidade
com capacidade financeira independente. No Centro de Acolhimento e Formação Profissional, Frei Giorgio Zulianello acolhe atualmente 108 crianças. A mais nova tem apenas 2 meses de idade. 2 meses deixada no centro. Vamos falar dessa matéria, depois bater palmas, essa atitude de coração nobre, feito porque estas crianças merecem a proteção. Vamos até a província do Bié. Por lá também se fala de maus-tratos, é que há cidadãos que foram brutalmente agredidos num projeto. Quer compreender? Acompanhe a reportagem, por favor. Um vídeo posto a circular nas redes sociais mostra 5 cidadãos a serem torturados por efetivos da empresa de segurança de um projeto de exploração de diamantes no município da Lúbia, província do Bié. Falou, Gabriel, se apuraste com todos os irmãos, que eu disse, se apurei com eles, mas encontrei que estão a chorar, que foram mesmo surrados, vejam o vídeo. José e Moisés fazem parte dos 5 jovens que se deslocaram às instalações da empresa Mulemba de exploração de diamantes, com o propósito de solicitar emprego, mas o sonho de um emprego se transformou numa tragédia porque foram confundidos com gatunos de cascalho e submetidos à tortura. A segurança que nos levou, ele só diz, chefe João, aqui apareceu mais comida. Então nós sabemos, a própria comida então é o quê? Então o chefe João saiu da casa até que ele estava, então saiu com uma arma. Aquela arma quando saiu correr, veio já para me bater na cara, então eu escrevi, me tocou só no braço, aí mesmo a sura começou. Foi de sura mesmo, aquilo é sura que presta. Até tem lá um chamado batom, aquele mesmo é que escapava mesmo morrer. Na sequência da partilha do vídeo nas redes sociais, a polícia no Bié decidiu investigar o caso, que culminou com a detenção de 3 indivíduos, entre eles o chefe de segurança da cooperativa diamantífera Mulemba, que estiveram envolvidos na agressão dos 5 cidadãos. Envolvemos as forças de segurança, das especialidades de inteligência, para determinarmos primeiro qual era a cooperativa, se existia ou não, e se fazia parte do nosso território ou não. Fomos a fundo e determinamos a cooperativa primeiro e depois conseguimos também, por via daquilo que são as nossas técnicas, determinar quem são os efetivos envolvidos nessa prática. As vítimas foram amarradas, torturadas e ameaçadas com armas de fogo e posteriormente mantidas em cárcere privado durante 24 horas. É um ato que a todos os títulos deve ser condenado. E os órgãos afins devem tomar a providência, a cautelar todos os direitos que são salvaguardados às pessoas. Os acusados serão presentes ao Ministério Público segunda-feira que vem. São 17 horas, segunda-feira, hoje. Provavelmente foram já presentes ao Ministério Público, depois ao juiz de garantias para a aplicação da medida de coação. Eu espero que seja prisão preventiva. E mais, nós vamos acompanhar esse caso, porque aqui os casos são divulgados depois desaparecem. Os casos continuam a sumir. Ninguém consegue dizer o caso Belma. Como é que está? Caso Belma, ninguém sabe. O caso do jovem morto a tiro numa das bombas, o Morro Bento, até agora ninguém sabe como é que está. O caso dos jovens seminaristas na cidade do Urbano continua as investigações. E depois a nossa equipa tem que continuar com a reportagem. Precisamos mostrar como é que os casos não podem morrer assim. O caso da jovem encontrada morta, ou seja, que terá sido morta e atirada, que envolve um cidadão estrangeiro que sumiu do país, que é apontado um juiz como tendo facilitado a fuga. Como é que estão esses casos? É que os casos são divulgados e depois morrem. Vamos começar por este, depois terminarmos com aquela boa notícia. É melhor este aqui. Pode ser. Pode ser. Quer falar mais vezes? Não? Pode ser. Sim. Tortura brutal, tratamento degradante e desumano. E a nossa Constituição proíbe esse tipo de práticas. Isto assemelha-se à escravidão. E na República de Angola não pode existir focos de escravidão. A nossa lei está ali e a Constituição, ao trazer estas matérias de tratamento desumano, proibir o tratamento desumano, essa violência toda,
relega essas matérias ao nosso Código Penal, onde vamos encontrar as lesões contra a integridade física. Isto é, são lesões gravíssimas que provocam, torturando assim o irmão angolano. Portanto, precisamos de ser tão severos na punição desses indivíduos que não sabemos a troco de quê acabaram por acolher os jovens chamando-lhes de comida. Quando o jovem faz referência que chegou mais comida, porque se calhar é uma prática... Claramente. Isto tudo está claríssimo. Aqui é preciso o nosso SIC voltar para o terreno, ir fazer uma investigação profunda para ir buscar esses antecedentes de maus tratos premeditados anteriores, porque são esses maus tratos que poderão reforçar na instrução do processo a questão do quão animais, permita-me o termo, são esses indivíduos que torturam os outros por razões fúteis, que devia tudo terminado por uma conversa normal. Então, se há repetição desses atos, então é porque precisamos de punir esses indivíduos com exemplaridade. Tal como disseste, não deixemos que este caso morra, porque temos muitas zonas mineiras em Angola. Se essas zonas todas começarem a praticar esse tipo de atos, então estarão também aqui a destruir a nossa juventude, que acorre para esses sítios à busca de algum emprego para poder sobreviver. Temos que tratar estas matérias com bastante robustez. E que os cidadãos no BIE façam denúncias, denunciem. E se existem mais projetos que praticam atos dessa natureza, falem com a nossa produção. Enviem mensagens. Doutor Nkanga Gomes. Olha, isso demonstra o estágio mais débil de um ser humano, não é? Porque alguém que violenta desta forma são indivíduos que carecem da valorização da vida. Independentemente das circunstâncias, há métodos eficazes para resolver isso, em que a vida do suposto agressor não estava em causa, era pegar os jovens, conversar e então chamar as estruturas competentes e fazer então esta denúncia. Ninguém pode ter esse tipo de ação, salvo em situações onde a sua vida corre risco e é mecanismo de autodefesa, não é? E nesse ponto de vista não havia aí perigosidade, houve abuso de posição, um estágio de mentalidade muito precário. E também nós estamos, não é qualquer pessoa que tem essa empatia social, porque você quando bate o outro, violenta alguém numa circunstância menos adequada e você vê que ele está a lutar com a vida, mesmo assim você continua, você é um indivíduo doente. És um indivíduo doente que, de facto, tem aqui a carência da empatia social, o valor da vida, o respeito, os valores religiosos. Então, aqui tal como o doutor Canta fazer a missão, que haja uma punição exemplar, porque demonstra estágio de mediocridade, não é? É mesmo animais, isso é um comportamento animalesco. Então, a sociedade deve condenar este ato, repugnar este ato, e não queremos mais que volte a acontecer, que os angolanos tenham a cultura da denúncia, porque estes indivíduos devem ficar na cadeia porque estão à margem dos valores morais, da ética, do valor da vida. Têm comportamento animalesco. Ok. Enche a tela destes três. Enche a tela, por favor. A tela desses três estão. Infelizmente. Os três irresponsáveis. Infelizmente. Os três energúmenos que agora vão ver os solas quadradinhos. Se andavam lá a dividir o frango, a galinha, agora é que vão ter que disputar uma cabeça de peixe seco. Lá. Agora, o caso do Zaire começa a ter feliz. Uma outra página. Mudaram de imagem, mudaram de rosto. Esta atitude, este amor antropológico deve imperar. Olha, deve mover as sensibilidades. Não importa ser governador, mas não ficar indiferente e começar a trabalhar com as demais instituições que têm de dar resposta a um clamor. Olha, aqui demonstra claramente a resposta imediata e os angolanos têm que ter a cultura de valorizar ações positivas, não é? Nós estamos muito partidarizados, qualquer coisa, o partido A ou B, né? Mas vamos sair deste caminho e vamos olhar a ação. É uma ação nobre.
é uma ação extraordinária, inédita, não é? Os angolanos devem ter orgulho dessa resposta do INAC, do governador da província do Zaire, este ato da entrega da resposta enquanto líder, enquanto governador, enquanto pessoa humana, dar essa resposta a essas meninas que tinham o futuro e a sua vida a correr risco. São esses exemplos que nós gostaríamos que acontecesse às outras instituições. Governar é servir, é dar resposta imediata. E olha para as meninas, já a derme dela está bonita, a pele, se calhar já usaram creme, já meteram óleo, não é? A própria postura facial já mudou, as tranças bonitas, não é? Nota-se um semblante já de esperança, os olhos, olha como é que o semblante está, claro que não todo mundo consegue também perceber isso, mas fala por si, não é? O estágio anterior, que se meter a fotografia não pode, claro, tem que se preservar, e o agora há muita diferença, não é? Então é uma resposta muito positiva. Parabéns aqui ao INAC, a quem fez a denúncia, ao próprio governador da província do Zaire, e é isso que nós queremos. Então, resumidamente, é um ato digno de realce e de orgulho por parte dos angolanos. É servir os outros, dar resposta e garantir o futuro. Para concluir, esta notícia de tornar a instituição uma unidade orçamentada, os angolanos não têm noção, alguns angolanos, o quanto vai ajudar e garantir a funcionalidade desse centro, não é? É extraordinário. Okay. Parabéns e vamos continuar a servir Angola e os angolanos. É o nosso lema. Mais velho? Calombe, duas notas importantíssimas. O senhor governador acabou de dizer aqui que devem ser feitos exames. Isto é importante, é preciso que se façam exames para ver as nossas crianças estão desnutridas, se há ferimentos fruto do sofrimento que andaram a passar. São esses exames que vão, na verdade, alertar o Ministério Público, porque as nossas crianças são o viveiro por excelência desse país. A continuidade desse país depende das nossas crianças. E a Lei 22/12 da Procuradoria-Geral da República. O pai tem que ser responsabilizado? Claramente. Por isto que estamos a dizer, o abandono de pessoas vulneráveis... É crime? Claramente. Repara, a pena é branda, até 6 anos. Mas por que é que estamos a pedir exames? Se os exames certificarem, é preciso aqui que os médicos forenses acorram a um sítio para levar as crianças a um hospital para se saber o grau dos problemas que essa tortura provocou nas crianças. Este grau desta tortura é que vai pesar ainda, vai provocar agravantes na aplicação da pena. Porque estou a dizer, a Lei 22/12 da Procuradoria-Geral da República trata as crianças como seres especiais. E a própria Constituição, o abrigo do artigo 80, diz que as crianças merecem uma proteção especial, primeiro, da família, do Estado e da sociedade. Aqui, na família onde o papá está, que até é pai mesmo, nunca desempenhou a função de papá, por ter deixado as crianças a sofrerem daquela maneira, portanto, cometeram crimes aqui. Então, esses crimes devem ser, bem, tratados do ponto de vista investigativo, as provas serem incluídas na instrução do processo para que o Ministério Público convoque esses pais e a madrasta, talvez ouvi que há uma madrasta, para poder lhes punir. Agora, a última nota. O exemplo de termos um lar daqueles naquela província tem que também passar para as outras províncias, porque sabemos que esses problemas das nossas crianças em sofrimento é genérico na República de Angola. Temos que ter lares como unidades orçamentadas para que os governos provinciais tomem cuidado sobre as nossas crianças que estão abandonadas, porque o fenómeno é real. Ok. Assim, de forma resumida, doutor Alcântara Costa, caso se efetive a prisão do pai, ou que seja condenado, como é que fica a questão afetiva das crianças que já perderam a mãe, são órfãos de mãe? Bom,
entramos novamente na questão da relatividade. Okay. Há crianças que, mesmo sofrendo maus tratos, no futuro reconhecem o pai. Fazem questão pela educação, não é a educação que o pai deu, pela educação, se calhar vinda do lar, educação religiosa e enfim, tenham o sentimento de Cicrano de tal é meu pai, embora me tenha maltratado, mas é meu pai. E há outras crianças, quando crescidos, ficam com um sentimento de repulsa profunda, com razão, e não querem nada saber do pai, e muitos até costumam ir ao serviços de identificação e mandar retirar o nome do pai no seu bilhete. Ok. Para hoje é tudo. Doutor, estaremos juntos pela semana. Amanhã. Sim. Amanhã. Doutor, já comprou um martelinho? Pretende viajar hoje? Assim, Não. numa dessas operadoras? Não. Senão agora tem que ter um martelo. Sabe por quê? Se houver um curto-circuito no autocarro, para partir os vidros é preciso ter um martelo. É preciso analisar isso. Exato. Aprendemos todos os dias. Obrigado. Obrigado, vamos fazer um pequeno intervalo, já estaremos de volta para beber um pouco de água, porque ainda temos outras para contar. Até já. É que pegou fogo, e as pessoas saíram aos prantos, aflitas, porque havia uma fumaça intensa. Aí salva-se quem puder. E agora surgiu a história do martelinho, ou seja, quem quiser efetuar uma viagem ao interior do país ou vice-versa, a uma das províncias para além de Luanda, terá de preparar, primeiro, a bagagem de mão, o martelinho, põe lá e se acontecer alguma coisa, partir o vidro. Para sair, controla com o martelinho. Vamos falar das histórias aqui das operações. As micro-operações estão realizadas pelo DIP. É que a gente a caçar demais o pangoli, um caca, pangoli. Pangoli é um animal que está a ser comercializado aí a preços de ouro e é um animal que consta da lista vermelha elaborada em 2018 pelo Ministério do Ambiente. Animais em via de extinção e também algumas espécies de macaco. Quem conta-nos essas histórias é o intendente Quintino Ferreira, por favor, para o quadro, a resenha de como têm sido feitas essas operações. Muito boa tarde. Bote iaia. Bote iaia de cabinda. Bote iaia de cabinda. Bote iaia. As nossas línguas têm este substrato de muita empatia, né? Sim. Calungui, o ambo. Canal Americano, o leste. Marrezo, na região norte. Nanguini, essa questão aqui das províncias do Bengo, Kwanza Norte. Pronto, as nossas línguas, a saudação muito empática. E temos esta riqueza, na verdade. A riqueza cultural. Pois é. Há uma cidadã que despediu o marido, vai para um chá de panela e depois o convívio, vai mais uma conversa, regressou à casa um pouco mais tarde e o marido começou a questionar: por que é que voltou tarde? E este questionamento levou à morte. Quem morreu dentre os dois? Pois é, infelizmente essa situação ocorreu no município de Hoje ainda. A mulher de 18 anos de idade foi a um chá de panela e por volta das 0 horas chegou à residência. É uma outra imagem, de certeza vamos pedir aqui a nossa produção. Outra imagem, não é? Outra imagem, onde está uma senhora de camisa cinzenta. Trouxemos também esta imagem sim para fazermos aqui a narração nesta nossa apresentação no quadro habitual. Esta imagem sim, esta imagem está aqui na parte superior. Esta senhora, ela foi para um chá de panela e depois regressou à casa por volta das 0 horas. E o marido questionou então a razão da tanta morosidade, apesar de ser um ambiente festivo, e gerou uma situação, um desentendimento em casa, e neste conflito então ela empunhou uma faca e infelizmente acabou resultando em morte do marido de 27 anos de idade. Já foi presente ao Ministério Público esta manhã e os trâmites já estão a seguir os passos habituais para devido esclarecimento. Matar o filho do outro porque questionou o porquê da chegada tardia, não é? Bem, é um desentendimento que ocorreu e são factos que vão ter de ser apurados, por essa razão é que a investigação, para se compreender melhor, sim, está a ser feita para se compreender melhor. É um casal já com um filho de 2 anos de idade
que fica agora sem o pai, em consequência de um desentendimento do casal, portanto, mas a intervenção do DIP já resultou da detenção da cidadã. Temos também aqui na parte superior, este cidadão que está aqui, é na província da Huila, onde também, num desentendimento por conta de uma parcela de terra, acabou tirando a vida do outro cidadão, ainda tentou ocultar o cadáver já com auxílio do seu pai. Do suposto homicida. No entanto, também depois daquela ação, claro que o DIP não cruzou os braços na sua ação de tentar perceber o que se passava de concreto e foi já detido o cidadão. O pai não está também responsabilizado por ocultação do cadáver? Todo mundo que está envolvido nessa ação é responsabilizado. Nesta altura, o filho está detido, não tive contacto há pouco menos de 2 horas com os meus colegas para saber outros passos investigativos em que terminaram, na verdade, mas a verdade é que todo elemento que é envolvido, direto ou indiretamente, numa ação criminal, é chamado a responsabilização criminal. Mais abaixo temos aqui... Essa é a história do Pangolim, não? Não, essa não é a história do Pangolim. Essa história vem da província do Uís, no município do Negás. Esses 3 cidadãos que estão aqui são filhos de um cidadão que tinha uma residência e depois essa residência arrendou a um outro cidadão. Havia um desentendimento, esses elementos exigiam que se fizesse pagamento de mais alguns meses adiantado, embora não ter terminado ainda o prazo do arrendamento, havia alguns meses e o inquilino entendeu que não poderia fazer aquilo. Na verdade, nem sequer foram eles que colocaram ele na condição de inquilino naquela residência, é o seu pai. Então houve uma briga e, no entanto, essa briga acabou resultando na morte do inquilino. Portanto, a intervenção do DIP, feita à secção municipal do Negás, do Comando Provincial do Uís da Polícia Nacional, resultou já na detenção dos 3 elementos aqui nestas imagens. Ok. Vamos seguir, vamos mostrar outros factos. Tem sido a atuação do DIP pelo país. O outro quadro, este quadro. Aqui, este quadro leva-nos para a província de Luanda, Huambo e também a província do Uís, uma vez mais. Vamos começar aqui pela província de Luanda. Esta imagem é no município de Ngombota, na zona baixa de Luanda, no bairro da Praia do Bispo. Portanto, esse cidadão foi detido por facto de estar constantemente a vandalizar um bem público, estamos a falar de tampa de sarjeta, o que tem provocado um perigo imenso, porque depois que ele fica aberto, e são os mesmos que também vão envolvendo-se em roubos de cabos elétricos. Imagina uma via, subtrai-se o cabo elétrico, quebra-se a iluminação naquela zona e, com agravante, tira-se a tampa da sarjeta, fica o buraco ali, não há qualquer possibilidade de condutor poder então perceber que rebentas o pneu e tens ali o dia todo. Estás a falar de quem está circulando do carro que tem equilíbrio de 4 pneus. Se for uma motorizada, o pneu de frente entra nisso. Imagina o nível de perigo. Vamos agora subir até a zona centro do país, na província do Huambo. Estas 2 imagens nas centralidades do Losambo e também do Halahala, a Alavala, no entanto, da província do Huambo, a Alavala e também do Losambo. Esses elementos praticavam furtos no interior de residência, conforme vê aqui, são bens domésticos, utensílios de bens domésticos, que eram subtraídos por esses elementos. A denúncia fazia-se constantemente para a polícia e então desenvolveu-se uma operação no sentido de dar alguma tranquilidade e conforto aos proprietários. Alguns meios foram recuperados, mas já aqui, esses elementos no município do Uís, na província do Uís, é uma associação criminosa que era envolvida em roubos na via pública com recurso de armas brancas, tal como vê, mas o DIP não cruzou os braços, havia necessidade de se colocar, da devolução da paz, sentimento de tranquilidade. Foram então detidos 4 elementos. A associação tem outros integrantes, ainda em fuga, mas que também serão trazidos à responsabilidade criminal. Ok. Seguimos para mostrar o que a polícia tem vindo a fazer no sentido de devolver segurança e tranquilidade aos cidadãos. Agora sim, o Pangolim e os homens que andam a caçar as espécies proibidas. É verdade, são espécies em via de extinção. Houve necessidade de se criar uma lei de proteção para permitir o seu repovoamento, portanto, mas ainda assim há indivíduos atraídos pelo lucro fácil e continuam a praticar ação de caças e tráfico desses animais, que são uma espécie protegida, tal como vê aqui. Este é na província de Icolibengo. Este cidadão saiu da província do Bengo, veio para a província do Icolibengo, passando por Luanda até a província do Icolibengo, no município do Calumbo, em posse desse Pangolim, porque pretendia ganhar 250 mil kwanzas, enfrentando o disposto da lei de proibição de caça desse animal. Portanto, a polícia... E depois, olha, houve desentendimento entre os dois, entre o comprador e o vendedor. Nesse desentendimento, a polícia percebeu-se, então foram detidos os 2 indivíduos. Aqui, esses 3 que estão aqui, é no município de Cacoaco, foram
recuperados ou já 2 macacos babuínos, estes que estão aqui, temos apenas um na imagem, mas são 2, estavam a ser comercializados no preço de 1.500.000 cada animal, um valor negociável, portanto, e o DIP percebeu-se, então houve a intervenção, culminou 1.500.000, cada um negociável. O preço mínimo que eles queriam vender é 1 milhão. Para que efeitos? Para ser criado? O que é que alegam? O que eles alegam, iam vender a essas pessoas, é uma espécie rara. E para então serem vendidos a outros indivíduos que há grande probabilidade de muitos animais que são aqui pegos, protegidos, e vão parar no exterior do país. Isso ocorre. É um tráfico de seres humanos, não é uma rede muito vasta e, no entanto, porque ninguém vai comprar um macaco desse para abater e comer a carne? Quanto custa uma cabeça de boi para ir comprar um macaco com essa dimensão para comer? No entanto, é nesse tráfico de animais e a DIP tem conhecimento e tem desmantelado. A prova disso está aqui 4 elementos, 2 situações diferentes. Esses macacos saíram da província de Benguela para serem comercializados na província de Luanda, no município de Cacoaco, e que, na verdade, não era lá o destino final. Portanto, eram vendidos lá para depois irem parar em outras paragens do país ou do mundo. Ok. Agora, este é o último quadro, não é? É o último quadro. Muito bem. É o último quadro. Agora, há cidadãos que têm vindo a manifestar alguma preocupação, segundo a qual é que há determinados menores em alguns estaleiros, em alguns quintais, e atribuem esta ação a supostos cidadãos de nacionalidade chinesa ou vietnamitas. O DIP, já chegou isto aos ouvidos do DIP, já chegou aos piquetes do DIP. O que é que o DIP... e falam também em fazendas, determinadas fazendas onde existem menores. Bem, eu começo ditando o terminal telefónico de emergência que os cidadãos podem ligar, mas não é para brincar com o número. Sim, é um número para ligar e denunciar. É o 924 21 11 11. 924 21 11 11. Okay. É o terminal do piquete do DIP. 924 21 11 11. Anote bem. 924 21 11 11. Os cidadãos reclamam, dizem que há números que, mesmo havendo uma situação flagrante, ligam, não chamam. Esse chama. Esse chama? Nesse momento estamos aqui a falar de certeza que já devem estar a ligar para então poderem ser atendidos. E para dizer que nós, dos casos que chegaram ao nosso conhecimento, tivemos a intervenção e tivemos um final feliz. Okay. Já houve jovens que saíram da província do Ambo, que foram encontrados em Cacoaco, a intervenção do DIP, houve processos elaborados, houve elementos detidos. Aqui na Avenida Fidel de Castro Ruja, a entrar pelo canal, também houve jovens que foram encontrados num quintal, numa indústria, portanto também foram, já se encontram no seio familiar, vêm da província da Huila e do Bié. É um trabalho que tem sido executado e, como sabem, que o DIP só consegue exercer melhor as suas atividades. Existindo denúncia. Pois é. Obrigado. Pois é nesse sentido. Vamos sair juntos. Deixa-me só despedir quem nos acompanhou. Brevemente também, o Ecos e Factos vai ter um grupo do WhatsApp. Brevemente, um grupo do WhatsApp. Onde o cidadão, vamos deixar um número aqui, o cidadão vai mandando aquelas situações que ocorrem onde os nossos olhos não chegam, no bairro, no Quimbo, na Regedoria, no Quimbele, no Quango, no Cambulo, no Saurimo, aquelas zonas todas. Vamos ter um número, vamos ter um grupo do WhatsApp, o Disque Denúncia do Ecos e Factos. Estamos a terminar, amanhã estaremos aqui de volta. O caso Belma, como é que está? Boa noite, estamos juntos. Vamos sair. Temos que sair.